Olá, prezado internauta, prezada internauta, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso ambiente virtual Oráculo de Delfos. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre o tempo e o uso do tempo no cotidiano das nossas vidas. Eu anotei aqui o tempo e a vida nossa de cada dia. Você já pôde observar, já teve a oportunidade de observar a correria com que as pessoas vivem hoje em dia? É aquela correria de lá para cá, compromissos e agenda, e smartphone tocando, e dá a impressão que as pessoas vivem atrás do tempo, correndo atrás do tempo e, por consequência, por mais irônico que possa parecer, não acabam tendo tempo para si próprias. Começa a semana e passam-se os minutos, as horas, os dias e de repente a pessoa se vê na situação de, puxa, já acabou a semana? Puxa, já acabou o mês? Puxa, já estamos acabando o ano? Não vejo a hora de passar de um ano para outro. Então é uma relação muito interessante porque ao mesmo tempo traduz pessoas com pressa e pessoas em busca de qualidade de vida. Então o que nós aqui no Oráculo de Delfos temos do ponto de vista da filosofia, da ética, da psicanálise, para falarmos a respeito um pouquinho desse assunto. Num primeiro momento, a sua vida significa filosoficamente o uso que você faz do seu tempo. Podemos dizer que uma boa vida é a tradução do bom uso que eu faço desse tempo. E é claro que ao definirmos o tempo, podemos fazê-lo sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, o tempo é uma dimensão. É uma dimensão, assim como o espaço, assim como a matéria, pela qual, e dimensão esta na qual nós nos orientamos até para efeitos de projeto de vida. Né? Se hoje eu estou pela manhã no trabalho, à tarde eu preciso ficar com os meus filhos, à noite me reunir com a minha família e assim vamos nos organizando. É muito interessante essa percepção porque na condição de uma dimensão, o tempo, né, eu consigo me organizar diante da vida. E na vida eu posso falar também do tempo sob duas perspectivas, ou dois tipos de tempo. Eu posso falar no tempo cronológico, que é inexorável, que é aquele tempo de 24 horas que você e eu recebemos às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos da passagem de um dia para outro. Né? Esse tempo, note que eu utilizei a expressão inexorável, porque indica que ele não tem retorno, ele flui, ele acontece, ele passa, quer nós tenhamos aproveitado satisfatoriamente ou não. Né? Geralmente é sobre esse tempo que nós lamentamos. Né? Eu poderia ter feito, no futuro do pretérito, eu poderia ter falado, mas não falei, eu poderia ter agido e não agi, eu poderia ter silenciado e não silenciei, eu poderia ter retribuído, mas eu não retribuí, eu poderia ter encerrado, mas eu não encerrei. Então bem por aí aquela frase emblemática de Pôncio Pilatos: o que eu escrevi está escrito. Quer dizer, o que eu já redigi no caderno da minha vida não tem como voltar atrás. Sobre esse tempo, praticamente não temos muito controle. É o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro, é o tempo dessa correria de uma sociedade de consumo. Mas, do ponto de vista filosófico, é muito interessante nós pensarmos no que se fala, os antigos, em especial os gregos, no tempo da subjetividade. E é muito interessante, eu gosto muito dessa expressão subjetividade, porque é um termo que está em latim restrito à condição do subjectum, ou seja, do sujeito, daquele sobre o qual incide a ação das minhas escolhas, das minhas atitudes e, portanto, da minha vida. É sobre esse tempo subjetivo que nós temos condições de incrementar o nosso padrão de vida
através desse tempo subjetivo, é que eu tenho condições de construir um significado para a minha vida, porque esse tempo subjetivo, que é o tempo do sujeito, é o tempo das minhas escolhas, né? É o momento em que eu faço uma determinada escolha a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que decide fazer uma faculdade que tem 4 anos de duração. Esse tempo que dependeu da sua escolha vai comprometer um projeto de 4 anos pela manhã, pela tarde ou pela noite, em que ela vai se dedicar a algo que ela acredita ser importante. Pais que escolhem reservar 1 hora ou meia hora por dia para ficar com seus filhos, tão somente para ficar com eles, ouvi-los, brincar, amá-los, dar carinho, e não ficar checando o e-mail, não ficar respondendo o WhatsApp, porque aquele tempo não lhe pertence, é da pessoa a quem ele dedica um amor. Da mesma forma, casais que reservam tempo para si, né, para se curtirem, para amarem. Então, esse tempo subjetivo é constituído das escolhas que eu faço ou deixo de fazer. E muitas vezes, dentro dessa subjetividade, eu acabo escolhendo aquilo que é mais urgente, deixando de cumprir aquilo que é mais importante, né? Por quê? Por uma questão de indisciplina, por uma questão de falta de organização pessoal. Tudo aquilo que era importante na minha vida, na vida das pessoas a quem eu amo, eu não valorizei, eu não dediquei aquilo que era necessário. E o que era importante acaba se tornando urgente. Então, o que nós verificamos sobre esse tema são pessoas um pouco perdidas, desorientadas, que lhes carecem de uma certa organização no seu projeto de vida. Mas esse será um tema que nós vamos desenvolver muito em breve aqui no nosso oráculo. Daqui a pouquinho você vai poder checar essa nossa conversa. Eu quero falar um pouquinho sobre escolhas para o seu projeto de vida e o que é importante para você organizá-lo, desenvolvê-lo e ter qualidade de vida. Ok? Um abraço, fiquem na luz, foi bom tê-lo comigo. Tchau, tchau.